Pergunta: qual a forma correta de estudar a Bíblia? Determinar o significado das Escrituras é uma das tarefas mais importantes que um crente tem nesta vida. Deus não nos diz que devemos simplesmente ler a Bíblia. Devemos estudá-la, lidar com ela corretamente. Estudar as Escrituras é tarefa árdua. Uma olhadela superficial das Escrituras pode às vezes nos levar a tirar conclusões erradas a respeito do que Deus quer dizer. Por isso, é crucial compreender vários princípios a respeito de como determinar o correto significado das Escrituras. Primeiro, ore e peça ao Espírito Santo que dê a você entendimento. João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Jesus, em João 16, se refere ao Espírito Santo e diz que quando ele viesse, o Espírito Santo veio no Pentecoste, Atos capítulo 2, ele os guiaria até a verdade. Da mesma forma que o Espírito Santo guiou os apóstolos na autoria do Novo Testamento, ele também nos guia para que compreendamos as Escrituras. Lembre-se, a Bíblia é o livro de Deus, e precisamos perguntar a ele o que significa. Se você é um cristão, o autor das Escrituras, o Espírito Santo, habita em você, e ele quer que você compreenda o que escreveu. Segundo, não isole a passagem dos versículos que o cercam, achando que o significado da passagem não é dependente dos versos ao redor. Você deve sempre ler os versos que estão ao redor e capítulos, e estar familiarizado com o propósito do livro. Mesmo sendo as Escrituras vindas de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, Deus usou homens para escrevê-las. Estes homens tinham um tema em mente, um propósito para escrever, uma questão ou questões específicas às quais se referiam. Leia o contexto para o livro da Bíblia que está estudando, para descobrir quem o escreveu, para quem foi escrito, quando foi escrito e por que foi escrito. Então, leia os capítulos anteriores ao verso ou versos que está estudando, para sentir exatamente o tópico sobre o qual o autor humano está escrevendo. Tenha cuidado também e deixe o texto falar por si mesmo. Às vezes, as pessoas colocam um significado particular em palavras, com o fim de obter a interpretação que bem desejam. Terceiro, não tente ser totalmente independente em seu estudo da Bíblia. É arrogância pensar que você não pode alcançar entendimento através do longo trabalho de outros que estudaram as Escrituras. Algumas pessoas, equivocadamente, se chegam à Bíblia com a ideia de que vão depender apenas do Espírito Santo e descobrirão todas as verdades ocultas das Escrituras. Cristo, ao dar o Espírito Santo, providenciou pessoas com dons e dons espirituais ao corpo de Cristo. Um desses dons espirituais é o do ensino. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Estes mestres são dados pelo Senhor para nos ajudar corretamente a compreender e obedecer às Escrituras. Também é sábio estudar a Bíblia com outros crentes, ajudando uns aos outros a compreender e aplicar a verdade da palavra de Deus.